Olá, queridos alunos, que bom, estamos de novo juntos, após esse pequeno intervalo. E agora vamos tratar aqui das funções do administrador, ainda, é claro, dentro do nosso contexto, né, de fundamentos da administração. Função do administrador, essa ideia aqui também, o papel básico do administrador e da administradora, agora já falando de uma questão mais focada. Temos ali, a essência do papel do administrador é a obtenção de resultados por terceiros do desempenho da equipe e cabe, naturalmente, ao administrador e administradora supervisionar e coordenar. Esse resultado por terceiro somos nós inseridos dentro da empresa e tem ali a pessoa no papel do administrador que vai nos conduzir. E também o administrador deve sempre, em toda ação e decisão, colocar em primeiro lugar o desempenho econômico. O que vem a ser esse desempenho econômico? Por exemplo, como vamos ampliar a nossa empresa em termos de estrutura física se não temos a parte econômica necessária para isso? Como vamos contratar mais colaboradores se não temos? Então, cabe ao administrador analisar, que é o que está sendo colocado aqui. O desempenho econômico da empresa. Temos condições para isso? Vamos contratar. Temos condições para ampliar? Vamos ampliar. O administrador, ele também tem uma ação de estar se colocando em um bom senso. Por exemplo, o administrador, dentro do seu âmbito, estabelece objetivos, rumos e dirige as pessoas que executam o trabalho. E, ao mesmo tempo, a administração, portanto, requer prática e bom senso. Por exemplo, vamos pensar numa mudança de um produto. Nós tínhamos um produto, que ele era um produto derivado de um refrigerante novo no mercado. Nós tínhamos lá a linha de X refrigerante, sabor laranja, limão e assim por diante. E, de repente, eles mudam, inovam o produto, agrega 2 sabores. Aí o que acontece? Os rumos dados lá atrás, na hora do planejamento, do processo inicial, não está dando muito certo, não está sendo uma boa aceitação no mercado, ou em termos internos não está sendo bem conduzido. Entra em cena a situação de requerer o bom senso. O que é isso? Reavaliar o processo. Temos que repensar. Esse produto não deu certo, ou esse produto naquela fase de estágio de testes ainda dentro da empresa, não vai acalhar em situação para o nosso cliente externo. Por isso que diz essa situação do bom senso. E também naquela ideia estratégica da empresa. É solicitado ao administrador abrir uma filial, por exemplo. Ele vai ter o bom senso. Pesquisa de mercado, público-alvo, vai atender as necessidades? Então, o administrador que vai estar analisando isso. Funções do administrador, agora abordando habilidades necessárias nós, técnicos em administração. Coloquei aqui para nós essa ideia. O técnico de administração, ele tem que se ater e se atentar ao seguinte: ter boa comunicação e expressão para você estar no desempenho. O raciocínio lógico, crítico e analítico. Por que esse crítico? Você deve analisar as situações, porque você, enquanto técnico, você também vai ter habilidades, você vai ter à sua disposição situações que você vai ter que analisar. Se é viável ou não é viável. De repente vai caber a você essa situação de você estar analisando. A visão sistêmica e estratégica. Em que momento que para mim é viável investir em um novo produto? Como já foi dito, o técnico de administração tem plenas condições de estar analisando isso. Criatividade e iniciativa, isso nós temos que ter em todo momento. Porque, seja o técnico de administração, seja qualquer outro colega desempenhando dentro da empresa, ele tem que estar apto a ter essa criatividade e a iniciativa do fazer mais, não de fazer simplesmente o que é colocado. Negociação, isso é fundamental no âmbito da administração, porque negociamos a todo momento. Por exemplo, o seu superior te solicita que teremos que trabalhar
uma hora a mais no mês agora de janeiro, por exemplo. Você vai fazer uma negociação junto aos recursos humanos, por exemplo, vai se analisar junto ao financeiro, até que ponto que isso é viável e é importante para a empresa. Então nós da administração tem que ter essa situação da negociação sempre aberta em todos os momentos. A liderança é fundamental, queridos alunos, por quê? Quando nós estamos no âmbito da administração, nós temos que motivar as pessoas. Você tem que ser aquele que envolve, mesmo no âmbito aqui como técnico, por que não? Porque nós vamos ter conhecimentos de sobra para estar desempenhando essa função de liderar, de motivar as pessoas. E é claro, o trabalho em equipe, que não pode ser deixado de lado, porque o bom espírito de equipe, o bom trabalho, o que vai fluir bem, é a gente sempre estar pensando nessa ideia do trabalho em equipe. Agora vamos falar aqui das habilidades do administrador. Bom, o administrador em si, ele tem que pensar da seguinte forma: ele tem que ter a ação conceitual, humana e técnica. Por que isso? Percebe-se que a autodireção, ele pensa numa visão mais sistêmica, que é o todo. Sistêmica é você analisar toda a conjuntura da organização em todos os seus quesitos e recursos possíveis que existem. Humana, já está aqui colocando para nós, habilidade com pessoas, lidar com essas pessoas. Não só aquele lidar em situação olhando para recursos humanos, mas em todo o contexto. A área de vendas, a área comercial, a área de produção da empresa, a área financeira. Então, ter essa habilidade de conviver com as pessoas da forma gerencial. Porque isso daí você vai estar conduzindo as pessoas da melhor forma possível. E a técnica, cabe, de repente, as pessoas envolvidas com a supervisão. Por quê? A habilidade técnica, ela é, enfim, específica. Por isso que está sendo colocado aqui para nós também, que ela é de extrema importância. Ainda dentro das habilidades, nós vamos abordar aqui as gerenciais do administrador. Por exemplo, o bom administrador também, ele pensa da seguinte forma: eu tenho que ter, como nós já abordamos, boa negociação, influência dentro da organização, resolução dos problemas. Por incrível que pareça, mas nós da administração é o que vai estar canalizando aquela filtragem de N problemas, porque vão recorrer a nós. E nós vamos ter que dar a solução, não aumentar ou disseminar, mas resolver o problema. E a liderança, como eu falei agora há pouco para vocês. E o que acontece? Essa influência na organização é aquela situação da pessoa, do administrador, da administradora, ser um profissional que realmente ele está em todo o âmbito da empresa. Ele tem a livre comunicação com as pessoas, ele conhece todo o passo a passo. Isso é ter uma influência dentro da organização, na linha de comunicação, de estar sempre atualizado para quê? Numa situação que aparece problemas a ser resolvidos. E temos aqui o papel do poder, autoridade e liderança, ainda com foco no administrador. O poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a respeito de resistência pelo uso de força, da imposição ou da coação. Isso não cabe a nós. Está sendo colocado aqui o que nós temos que fazer para não acontecer essa situação. A autoridade é quando os comandados são voluntariamente obedecidos por aqueles que os recebem. No caso, comandados, os nossos, as pessoas que trabalham conosco, os nossos subordinados. Liderança é a característica que pode ser desenvolvida em todas as pessoas. É claro, a liderança, percebemos, as pessoas que estão no comando, na gestão, como é o caso do administrador, administradora, e nós, técnicos em administração também, temos que ter essa liderança evidente em nós. Ainda dentro das funções, o papel do administrador e sua autoridade. Algo que nós não podemos aceitar é aquela situação tradicional. Por quê? É o tipo de autoridade que não possui nada legítimo, não tem nenhuma influência dentro da própria organização. A carismática já é aquele tipo de autoridade baseado nas habilidades pessoais do líder.
essa sim cabe muito bem a nós, é aquele que envolve, é aquele que traz as pessoas consigo. Com certeza vai ter um bom desempenho. E o raciocínio legal é o tipo de autoridade que é legítimo, pois pertence a certas organizações. O que acontece? Quando fala essa autoridade burocrática, a gente percebe o que, queridos alunos? O burocrático é aquele passo a passo, aquele que tramita demais, aquele que não dá uma autonomia para que realmente seja resolvido. Então, fiz questão de trazer essas situações para a gente focar na carismática, que é o papel do líder, o administrador líder. E aqui também, como nós estamos falando de liderança, temos o papel do líder. Coloquei alguns tópicos aqui para nós. Incentivar o trabalho em equipe, comunicar eficazmente no ambiente do trabalho, ser um exemplo, gerenciar os conflitos, incentivar, reconhecer e compensar as pessoas envolvidas, isso é muito importante. Desenvolver habilidades nas pessoas, porque o bom líder, ele quer uma equipe preparada, para que de repente no momento que ele vai ser promovido, ele já tenha alguém que possa ocupar o lugar dele. Isso é ser líder. Manter a motivação e o clima organizacional positivo. Por que essa ideia do clima organizacional positivo? É algo que nos remete àquela situação constante que tudo está se fluindo muito bem. Enquanto o papel do administrador e da administradora, percebemos que está de comum acordo. E aqui vem para nós uma forma do papel do administrador enquanto liderança, ainda valorizando essa ideia. A liderança autocrática é o líder centralizador, possessivo, controlador, impõe ordens ao grupo, faz jus ao ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa autoridade aqui nós não temos que considerar. Por que estamos trazendo? Para a gente ter todas as vertentes de como que você deve se comportar, o seu aprendizado, e para a gente não cair numa situação dessa. E aqui temos a liderança democrática. Existe o envolvimento dos colaboradores nas decisões que são tomadas pelo líder. Essa daqui ela é interessante porque o líder motiva, o líder traz a sua equipe, certo? Traz os seus subordinados e ele, juntamente com a equipe, ele pergunta qual a decisão melhor a ser tomada. Percebemos que essa daqui é a mais interessante. Por quê? Na tomada de decisão, existem ideias do grupo que é compartilhado e vai preparando esse profissional para o dia a dia. E a liderança liberal é o tipo de liderança onde há plena abertura e confiança dos funcionários, fazendo com que eles tomem suas próprias decisões e definam metas e planos de ação. Aqui é uma abordagem, quando fala essa liderança liberal, bem focada para nós técnicos de administração. Por quê? Está dizendo aqui para nós, decisões e definição de metas e planos de ação. É o que vai caber a nós, dentro da empresa, nós vamos estar inseridos e trabalhando. Por quê? Colocando metas, sugerindo planos e realmente colocando em ações vários processos, vários projetos para ter continuidade. E aqui um reforço da ideia, né? Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir da forma correta, da forma motivada e do espírito de equipe. E aqui encerramos a nossa segunda aula, agradecendo a vocês mais uma vez e vamos para mais um intervalo e daqui a pouco já voltamos para a nossa terceira aula. Obrigado a todos.